Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do programa que de segunda a sexta-feira, hoje, portanto, debate o agronegócio. É o agrodebate que começa e a partir de agora traz para você, nossos telespectadores, uma hora de debate a respeito do agronegócio. Informações para quem está do lado de dentro e quem está do lado de fora da porteira. Nos destaques do programa de hoje você vai ver: o governo anuncia 200 milhões de reais em novas linhas que seriam para a agricultura familiar. Pelo menos é o que dizem alguns sites aí que estão noticiando que são 200 milhões de reais para a agricultura familiar. No nosso ponto de vista por aqui, são 100 milhões para a agricultura familiar e outros 100 milhões para o MST, já que eles não são a mesma coisa definitivamente. E é sobre isso que a gente conversa hoje também. A gente vai tentar entender um pouco do que esse dinheiro para o MST pode representar também para o restante da agricultura brasileira. No programa de hoje você também vai ver mais informações, depois que alguns dias vão se passando da visita que está acontecendo ainda por parte de empresários do agronegócio, representantes do agronegócio brasileiro lá no país africano Angola. Isso porque existe aí uma possibilidade de um possível acordo ou uma proposta que o Brasil pode elaborar para poder explorar as terras angolanas. Então a gente vai, depois que alguns dias vão se passando dessa visita que continua por lá, a gente vai começando a moldar um pouco mais essa visita e entender como que o Brasil pode explorar a Angola e como que isso pode ser interessante para os dois países. Vamos debater sobre isso, já que agora tem a possibilidade, já que Carlos Fávaro disse, de construir um tratado que incentive produtores brasileiros a produzirem lá. Então já está mais claro que é para os produtores brasileiros produzirem lá. Vamos debater sobre isso e vamos falar também sobre a China, que, minha gente, olha, o milho transgênico por lá está avançando. A China, pelo jeito, está querendo depender o mínimo possível do mercado externo. Eles estão prevendo para as próximas safras aumentar de 3 a 5 vezes a área plantada de milho transgênico. Será que isso pode representar um perigo para a nossa economia? O Brasil, deve se importar também com essas informações. Para debater sobre esse e os outros assuntos do dia de hoje, eu trago ela, que é especialista em agronegócio, a minha amiga que diariamente está por aqui, Daiane Kerneve. Daiane, a pergunta é essa, né? Será que a gente deve... O Brasil é um grande fornecedor de milho para a China e eles estão elaborando uma estratégia de depender menos do mercado externo. Aí a gente está falando de milho transgênico, que é muito serve de matéria-prima também, né, para outros produtos, para alimentação de gado, de galinha, de suíno. A gente deve se importar com esse aumento da produção deles, do milho transgênico. Como que a gente recebe essa informação, na sua opinião? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite a você, telespectador, nos assistindo. Jossan, é uma demanda que tem vários viés, né? Como diz um bom advogado no direito, depende. Depende do ponto de vista. Mas eu digo que a preocupação está mais para sim do que para não. Tá certo, então entre os assuntos debatidos a gente traz esse da China. Então eu vou fazer o convite, já que a nossa bancada de 2 aqui já está formada, eu vou fazer o convite para os nossos amigos telespectadores que estão nos assistindo. Vamos debater o agronegócio? Daiane, eu escolhi trazer como primeiro assunto um assunto caloroso. A gente já debateu um pouco sobre ele ontem, a gente falou sobre o MST. E ontem a gente teve a informação que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ele assinou lá em São Paulo 2 convênios que totalizam 200 milhões de reais para fomentar
o que os sites de comunicação estão tratando como produção de alimentos, ou seja, agricultura familiar. Porém, nós por aqui, que compartilhamos da mesma informação, a gente prefere não trazer esses 200 milhões para a agricultura familiar. A gente está falando de dois convênios, cada um de 100 milhões de reais. Vamos diferenciar porque, na nossa opinião, o MST não faz parte de maneira alguma da agricultura familiar. Então, não estamos falando de 200 milhões de reais para a agricultura familiar. Vamos diferenciar. 100 milhões são de fato para a agricultura familiar, voltado para cooperativas, com montantes aí financiados pelo BNDES e pela Fundação Banco do Brasil, para cooperativas da agricultura familiar. Outros 100 milhões, a mesma quantidade que vai para a agricultura familiar, um outro convênio para o MST. E é aí que deixa a gente um pouco instigado. Esse edital é para financiar a produção de agricultores, que eles estão chamando familiares do MST, ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, e outras entidades para financiar propostas relacionadas à adoção de bioinsumos, compra de maquinário, melhoramento genético de cultivares ou mesmo para a recuperação de pastagens. Ou seja, a gente está dando o mesmo peso para a agricultura familiar, 100 milhões, e o mesmo peso, outros 100 milhões, para o MST. Uma fala que é sua, e eu não vou me delongar muito para eu não roubar um pouco da tua fala, mas a gente está dando dinheiro para o crime, a gente está fomentando o crime, você fala aqui diariamente. Então, é um paradoxo assim que é inaceitável, né? Eu vou passar a palavra para você para não roubar sua fala. Exatamente, Jossam. Nós estamos aqui presenciando um absurdo, né? Uma coisa que o Brasil está fazendo é financiando os criminosos. E aqui eu estou me referindo ao MST. MST não é agricultura familiar. No momento em que durante a semana nós falávamos, né, que o ministro da Agricultura, ele foi convocado para uma reunião para dar satisfação sobre as invasões, né, ele foi questionado sobre o aumento das invasões, e esse questionamento trouxe o quê? Que ele trouxesse linhas de crédito a pessoas, a movimentos que fazem práticas ilegais, são criminosos. MST é um movimento sem terra de criminosos que invadem terras que não fazem parte de toda a reforma agrária. MST não tem nada a ver com reforma agrária, eles são invasores, eles são ilegais, eles são bandidos. Então agora o governo anuncia, em meio a toda esse problema, esse caos que está se instalando, eles anunciam simplesmente que vão dar uma linha de crédito para o MST. Olha só que lindo. Enquanto isso, o que a gente teve esse ano? O Plano Safra diminuindo. A agricultura familiar recebendo menos, porque 100 milhões de reais divididos ainda com o MST, né? Então, querendo colocar o MST junto com a agricultura familiar para parecer que é a mesma coisa, para parecer que é um movimento que é idôneo, mas não é. E o PT tem feito isso em vários aspectos, né? Eles tentam confundir a mentira com a verdade, eles colocam o agricultor como bandido, sendo que é o contrário. Eles colocam as pessoas que são verdadeiros criminosos como pessoas idôneas. Então, a gente vê que nós estamos num nível no Brasil que esse tipo de ideologia ela tem invertido papéis que muitas vezes a gente até pensa assim, nossa, mas será que tudo que eu aprendi na minha vida está tudo errado? Porque a inversão de valores que esse governo tem trazido são de ideais, ideologias, né? A gente tem visto que as verdades estão virando mentiras e as mentiras estão com aparência de verdade. E isso é um movimento petista, né?
Depois que o PT entrou, esse tipo de situação, essas armações, então invadir terras que são legais virou algo bom, até digna de receber um financiamento bancário, sem juros provavelmente, porque esse tipo de financiamento eles não vão pagar com certeza. E eu digo isso porque essas linhas de crédito elas não têm nenhum embasamento. Então eles vão colocar o quê? Colocar como se eles fossem agricultura familiar. Não são. Não são famílias que plantam. Afinal de contas, MST não faz parte da agricultura, eles não têm terras. Eles não possuem nenhuma terra. O que eles querem? Eles querem o direito de possuir a terra sem ter trabalhado, sem ter investido. Simples assim. Veja só, Jassan, aqui no Brasil não está compensando você trabalhar. Compensa você se filiar a uma ideologia e agora eu vou montar um movimento dos 100 apartamentos de luxo. Eu também quero um apartamento de luxo. E lá em Balneário ainda. Eu vou invadir um apartamento de luxo lá, eu mais umas pessoas, e vou falar assim, eu também tenho direito, eu estou sendo socialmente impedida de ter um apartamento de luxo? Né? É simplesmente isso. Aqui a gente não está discutindo uma renda, ir até a agricultura familiar, porque é super necessário, sou favorável. Inclusive, eu acho que esse valor que vai ser destinado à agricultura familiar é muito baixo, porque nós estamos falando de uma verba que vem para o Brasil todo. A agricultura familiar precisa ser mais assistida, precisa ser... Inclusive, a gente tem problemas municipais em cada cidade, precisa de equipamento para aqueles pequenos produtores que precisam fazer silagem do seu gado, que precisa mexer numa terra, que precisa arar para o seu gado. Então, a gente tem essa necessidade para a agricultura familiar, maiores investimentos, né? E também um apoio à agricultura familiar. Agora, o governo, depois de receber um pedido, né, uma comissão da Frente Parlamentar sobre questionamentos sobre a quantidade de invasão. Pasmem, o que eles têm em retribuição? Valores, financiamentos. Então, esse é o nosso governo, né? O governo que incentiva o crime. E quem não é criminoso é tido como, né? E quem não é criminoso, quem não pratica crimes, é tido como criminoso no Brasil. O agricultor é bandido para o PT, né? E o MST é o bonzinho. O MST é o nosso herói. Então, vamos continuar nesse pensamento ao contrário, todas as verdades se invertendo. É isso que o PT quer fazer. Fazer com que as mentiras pareçam verdade. O que eles fazem? Eles começam a assemelhar com verdades, assemelhando o MST, que é um movimento que não tem nada de agricultura e nada de familiar, com a agricultura familiar, que é algo que é trabalhado, que é sofrido. Mas MST não tem relação com a agricultura familiar e muito menos com a reforma agrária. Vai ver se o MST está há 20, 30 anos trabalhando na terra esperando um título, igual os assentados da reforma agrária. Vou dar um exemplo. Lá no Itanhangá, será que tem alguma família lá que era do MST que está lá há 30 anos? Não tem, não tem. Então, é um absurdo. Eu fico muito indignada com uma situação dessas, dá vontade até de falar algumas outras coisas, mas eu não vou fazer isso porque você, telespectador, sabe muito bem do que se trata o MST. Você pode pesquisar no Google se você não sabe, porque são um movimento que realmente não trata de movimentos legais, e sim invasões. Invasões são práticas ilegais e criminosas. Inclusive, no mês passado, telespectador, pasmem aí, o governo federal mandou um comunicado à polícia para que as pessoas que fizessem parte das invasões não fossem presas. Então, olha só, eles podem cometer qualquer tipo de crime, eles não seriam presos, porque em abril, era abril vermelho do MST. Olha só que informação interessante, né? Então, é como se fosse um benefício. Olha só, vocês podem invadir agora, inclusive vocês nem vão ser presos. Estou aqui fazendo um comunicado à Polícia Federal para vocês continuarem a criminalidade. A gente vê que as coisas não estão certas mesmo, né?
Quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente fica super indignado e a gente tem que continuar indignado, porque essas notícias não podem parecer verdade para nós e também que a população tenha essa consciência. Daiane, quando a gente começa a analisar e busca informações sobre os princípios básicos do MST, a gente começa a encontrar e por que é que eles conseguem estar de pé até hoje? Porque eles, até certo ponto, sim, eles estão embasados na lei, porque eles organizam as ocupações em terras que seriam improdutivas, então você consegue uma base na lei para pressionar o governo para desapropriá-la e destinar para a reforma agrária. Porém, é aquela coisa que você sempre falou por aqui. Então, se você... É a mesma coisa que alguém invadir a sua terra e torná-la improdutiva, e daí você pega um pedaço e fica para você, e aquilo que é teu. Então, eu penso assim, a terra ela tem a sua função social, ela tem que ter a sua função social cumprida, mas ninguém tem o direito de errar e por um erro que possivelmente tenha cometido, aquilo vai ser tirado de mim? Será que é justo isto? Então é isso que eles lutam para que aconteça, né? E às vezes o que a gente tem que fazer é buscar que essa legislação seja mudada. Existe uma possibilidade disso também? Da gente trocar ou mudar? Ou isso faz parte de uma legislação que está empedrada ali e a gente não consegue mudar, Daiane? José, para começar, o MST ele tem um formato que ele parece ser algo lícito, mas ele não é lícito. Ele fala que ele invade terras que não são produtivas, mas isso é uma mentira. Se você olhar, as últimas invasões do MST são todas de terras produtivas e todas de terras que têm proprietários com documentos, com títulos. Então, olha só, mais uma coisa para enganar as pessoas, para ludibriar, para parecer que esse movimento é lícito, mas ele não é. Ele não é. Isso que eu falo, se ele fosse lícito, ele faria parte da reforma agrária, que são aquelas pessoas que não têm a terra, estão ali buscando para trabalhar no campo, que é um campo que vai ser desapropriado com o devido processo legal. Com as desapropriações, aí sim vem a reforma agrária. Porém, eles não esperam isso acontecer. Eles não estão dispostos a ficar 20 anos trabalhando na terra para ganhar os seus títulos. Você não vê fazendo parte da reforma agrária MST. São coisas que não se misturam. Eles praticam a ilegalidade, eles não entram em terras improdutivas. Outra coisa, outra situação, vamos fazer uma sugestão. O governo possui muitas terras. Por que o governo não disponibiliza uma terra ou compra uma terra lá em Angola, que a gente estava falando, e leva o pessoal para ser pioneiro lá, para começar a plantar? Já que eles querem um pedaço de terra, vamos iniciar então, começar os trabalhos lá, porque ser pioneiro ninguém quer, né? O que a MST quer é pegar uma terra pronta, uma terra já produzindo, que já tenha uma propriedade, né? Que já tenha esses esforços prontos. Ou simplesmente assim, o governo destina então, o governo tem terra, o governo pode destinar, ou o governo compra, doa para eles, né? Mas não invadir terra dos outros. Isso é inadmissível. Outro que seria um dos princípios básicos do MST, que chega a ser até engraçado e que me fez lembrar algo que nós já mencionamos por aqui, seria a soberania alimentar e a agroecologia, com incentivo à produção de alimentos saudáveis para o consumo próprio e para a comercialização com respeito ao meio ambiente. Eu acho que o respeito ao meio ambiente a gente pode até acreditar, porque existe uma denúncia que eu não consigo me lembrar agora quem é que fez, mas foi alguma autoridade que membros do MST estariam comprando produtos da agricultura familiar em ceasas. Ou seja, eu vou lá na horta, eu recebo o dinheiro do governo para produzir, eu vou numa horta, eu vou numa ceasa, eu vou em algum lugar, compro e falo, tá aqui, ó, eu que produzi, mas não produziu coisa nenhuma. Então, assim, são denúncias que chegam que mostram que é crime em cima de crime, né, Daiane? Fica difícil. Para a gente encerrar esse assunto. José, para a gente encerrar esse assunto, eu acho que o nosso país está de ponta cabeça, igual o IBGE publicou hoje mesmo. O mundo está de ponta cabeça se alguém apoia ainda alguma coisa assim, né?
Essas ideologias já deveriam ter acabado faz tempo, mas alguém está dando palco para esses palhaços ainda atuarem na criminalidade. Combinado, bem falado, e as nossas revoltas ficam aí. Esperamos que cada vez mais os nossos queridos telespectadores entendam do que a gente está falando e MST não seja massa de manobra para levar informações aí para outras e outras pessoas. Mudamos de assunto e vamos falar agora de Angola. A gente vai falar sobre um assunto que a gente já começou ontem e agora a gente tem novas informações sobre essa visita de membros brasileiros, produtores brasileiros, empresários, representantes políticos que estão lá em busca de investimentos do Brasil na Angola. E ontem, Daiane, a gente falou que não tínhamos certeza sobre como que o país poderia ganhar com isso, né? Mas agora, com mais informações chegando, a gente vai entendendo. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo rápido, a gente volta já. Agrodebate dessa sexta-feira, sextou, minha gente. O que você vai fazer hoje? Nesse finalzinho aí de noite. Gente, vamos lá então. O Brasil vai elaborar uma proposta para produzir alimentos na Angola, viu? Essa informação, né, que chega agora, o ministro Carlos Fávaro está destacando, né, as oportunidades para o agro brasileiro lá na Angola. E olha só o que ele falou. Se a gente construir um tratado que incentive produtores brasileiros a também produzirem na Angola, eles vão ampliar suas áreas, os produtores, vão comprar equipamentos, máquinas e serviços do Brasil, vão transferir dividendos do que ganharem e vão gerar oportunidades, riquezas e renda na Angola também. Foi o que disse ele durante essa missão africana que termina esse final de semana aí no domingo, depois de amanhã, portanto. Quero ouvir a opinião dela, que é especialista em agronegócio, Daiane Kirnev, que participa comigo hoje. Daiane, parece que a coisa está se formando melhor. Ontem a gente conversou por aqui e não estava muito claro como que o Brasil poderia ganhar. Você vê, com esse ponto de vista do Fávaro, de ampliar as áreas para produtores rurais, que vão ter que comprar equipamentos, máquinas, serviços, a gente acaba fomentando também o Brasil, porque para aqui, às vezes, a gente não precise. Então, talvez é uma maneira da gente incentivar a nossa indústria, incentivar a produção nacional e levar para Angola. Porque daqui a pouquinho também a gente vai falar também sobre China. A China está investindo pesado para depender menos do mercado externo. E isso pode representar um risco para a gente, que pode vender menos para eles. Para quem que a gente vai vender todo o nosso milho? Será que a Angola pode se tornar uma alternativa para o produtor brasileiro? A gente comentou ontem, né, sobre a Angola. A Angola é um país que tem esse desejo, né, de iniciar na agricultura, porque, diferente do governo brasileiro, a Angola está vendo que é uma grande oportunidade de riquezas ter a agricultura. E tanto é que, se não fosse dessa forma, eles não estariam aqui buscando, né, esse apoio brasileiro para que produtores vão para lá para desenvolver essas regiões, para plantar, para trazer alimentos e para trazer riquezas, né? Porque se a gente for ver a quantidade de riquezas que a agricultura traz e também benefícios econômicos e sociais, porque a questão da Angola é que lá ainda não é produzido nem suficiente para o consumo deles. Eles produzem um pouco de milho, mas bem pouco ainda, bem baixa a produção. Eles acabam importando toda a produção necessária, né, para a demanda doméstica deles, e isso acaba encarecendo, né? Então, o país que pratica agricultura, ele é muito beneficiado. Claro que eu vejo, assim, que só o Brasil entrar com investimentos seria algo complicado, né? Porque depois de
toda a lavoura formada de investimentos, porque vão ser necessários muitos investimentos, como infraestrutura, logística, né? Empresas devem se instalar naquele local. Então, talvez uma contrapartida de doação de terreno, de estradas novas, alguma coisa com relação portuária também, que é algo que é necessário, uma infraestrutura do próprio país, seriam indicadores para que a Angola iniciasse um projeto, né, de incentivo para que os brasileiros fossem até lá, investissem também, né? Então a gente tem que sempre ter uma contrapartida, né? A gente não pode entrar num jogo em que só a gente faz o investimento. A gente sempre fala que um bom negócio ele tem que ser bom para as duas partes, né? Um bom contrato, um bom acordo, ele precisa ser bom para as duas partes. Então, a palavra-chave aqui é a reciprocidade. Se o Brasil for investir lá, precisa ter um investimento em contrapartida da Angola também, porque provavelmente, posteriormente a isso, a gente não sabe o tipo de tratado, né? Se depois vai ter uma segurança jurídica ou se depois eles vão colocar impostos, né? O país é deles, né? A gente não tem uma frente parlamentar ainda constituída, então a gente não sabe também se pode ser revogado esse plano no meio dele, depois de investido. É um país diferente, então eu acredito que tem que ser um acordo muito bem feito, muito bem elaborado e pensado na agricultura, né? Para que a gente não tenha surpresas aí no meio do jogo, venham mudar as regras. Então, pensando nisso, o principal objetivo, no meu ponto de vista, seria ampliar a agricultura lá, trazer, né, essa segurança alimentar até para a população que é muito carente, teria também novos empregos, geraria renda, né, nessa região. O governo também arrecadaria, com certeza, porque seria implementado, né, impostos, essas compra e vendas, essas relações portuárias também geram muita... o dinheiro gira bastante. Então, que houvesse uma contrapartida do governo também em melhorar as estruturas do país, ali dessa região, que é uma região mais agrícola, talvez uma doação de terra, uma concessão por um período maior, né, para que esses investimentos sejam viáveis. Então, a gente vê que há uma viabilidade e também que o governo tem interesse, porque a gente acaba vendo assim que nossas regiões ainda são passíveis de expansão aqui no Brasil. A gente ainda tem áreas degradadas que podem ser recuperadas e devem ser recuperadas, porém, seria um novo mundo, né? Uma nova fronteira para também investir. E por que não verificar e planejar, né? A Embrapa tem esse interesse em fazer esse estudo econômico. Eu acho que antes disso, nada pode ser feito ainda sem saber dessa viabilidade. Primeiro a gente vê a viabilidade, depois a gente faz um plano de estruturação, né, para ver o que deve ser feito, se é vantajoso ou não. Não fazer primeiro o plano e depois o estudo, né? Então vamos fazer por partes. Acredito que esse estudo por meio da Embrapa seja fundamental para que depois seja feito qualquer planejamento para uma contrapartida também. Daiane, quando a gente fala desses planejamentos, normalmente a gente pensa em um longo período de tempo, mas não sei se isso anima ou não. Mas agora no final do mês, no dia 23, o presidente angolano, João Lourenço, ele faz uma visita ao Brasil quando o presidente Lula deve apresentar uma proposta para viabilizar essa parceria, para ampliar a produção agrícola lá no país africano. Então a gente já provavelmente já tem, ou estamos em fase final de elaboração de uma proposta, né, para essa parceria, já que no dia 23 tem uma visita do presidente angolano ao Brasil, a Brasília, e o Lula já vai entregar uma proposta para lá. Olha só também algumas informações. A Angola tem cerca de 36 milhões de habitantes e tem uma produção de alimentos que importa a maior parte do que consome. O grão de maior produção no país é o milho, que é uma cultura majoritariamente de subsistência. E aí o
o secretário de Agricultura e Pecuária da Angola, Castro Camarada, ele falou que o principal interesse do governo angolano em uma colaboração com o Brasil está em justamente ampliar a área do milho, assim como também trigo, soja e arroz. Ele disse assim: acreditamos que pode haver um salto muito rápido na produção desses grãos. Empresários brasileiros podem fazer parcerias e têm bastante conhecimento sobre como aumentar a produção nessas fileiras. Eu vejo que é interessante para as duas partes. O brasileiro em explorar e o angolano em adquirir conhecimento e desenvolvimento sem gastar muito. Parece que é uma via de mão dupla que pode trazer bons frutos aí para todo mundo. Só é aquilo que a gente falou, né? As terras, o brasileiro vai poder comprar a terra, ele vai ter uma concessão, porque a gente está falando de outro país. Você vai começar a liberar terras para pessoas, para brasileiros. O brasileiro não libera terras para estrangeiros, porque senão daqui a pouco nós teremos um domínio de outro país dentro do seu próprio país. Então, para que isso não aconteça por lá, eles devem ter uma cautela. Mas e daí nós? Vira uma proposta que pode ser, se não for muito bem viabilizada, de risco para o produtor rural brasileiro. Justo, é exatamente isso. A proposta, todo o projeto, né, parece muito bonito, mas a gente tem que ver todos os lados. Principalmente o que me preocupa mais é esse lado, essa legislação angolana, né, que a gente não conhece. E também não teria muito acesso, não tem como a gente fazer alguma indicação, alguma interferência nisso, né? Porque até se instituir outras opiniões lá, porque somos estrangeiros em terra desconhecida, né? Então a gente tem uma vulnerabilidade muito maior. Muito bem. E aí, inclusive, tem um produtor que é mato-grossense, aliás, tem produção, né? Gilson Pinesso, que mantém áreas de grãos e pecuária em Mato Grosso do Sul, e participa da missão, né, de prospecção. Ele acredita que tem realmente grandes oportunidades para o agro brasileiro lá na Angola. Ele já produziu no Sudão, Moçambique, lá na África, e afirma que a proposta do governo do Brasil pode conter algumas salvaguardas. Entre suas sugestões está a criação de uma linha de crédito do BNDES ou do Banco do Brasil para garantir os investimentos dos interessados nessa parceria. Ele também acredita que vai ser necessário regulamentar o uso de biotecnologia no território, onde não é permitido, né? A gente acabou de regulamentar isso por aqui também. Precisa também do incentivo nessa parte. Ele diz ainda que parece que tem uma cena aí do governo para aprovar uma lei liberando o plantio de sementes transgênicas também. E o experiente produtor preocupa com a segurança jurídica do projeto, que eu acho que é o que a gente está falando, né? Cobrando garantias de que o acordo será cumprido por Angola, onde os brasileiros receberiam uma concessão para uso das terras. E aí resta saber a viabilidade disso tudo. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Todo mundo pode... o brasileiro chega, vai ajudar a resolver o problema da segurança alimentar por lá, mas também precisa ter algo em troca, porque você vai largar a tua vida ou vai investir muito por lá, então você precisa de uma salvaguarda. Você não tem como... vamos matar a fome lá? Vamos ajudar a matar, mas daí eu vou deixar a minha família passar fome? Não é bem assim que funcionam as coisas, né? É exatamente isso, Jussa. A gente já está pisando em terra firme aqui, né? Como diz o seu Bianco, é melhor ter um pássaro na mão do que dois voando. É basicamente isso, né? A gente não... É um território diferente, que não tem pesquisa. A gente conhece só esse produtor que está plantando lá e já passou por inúmeras dificuldades, inclusive quando ele iniciou, né, o projeto na fazenda dele, não tinha nem estrada, ele ia de helicóptero para a fazenda, ele já fez um investimento lá de 40 a 50 bilhões de dólares
e ainda não teve um retorno significativo, né? Porque a produção ainda é muito limitada, ele acaba não tendo o acesso a tecnologias, inclusive ele planta sementes convencionais lá ainda de soja, que são aquelas que eram plantadas aqui no Brasil antes de 2010. Então, veja só, elas não têm uma produtividade muito boa, elas não são tão resistentes a insetos e pragas. Então, a gente tem aí algumas dificuldades que ele tem passado e o investimento é bem alto ainda. Bom, então a gente vai torcendo para ver ainda boas informações a respeito deste assunto. Provavelmente que ali pelo dia 23, um pouco depois, pelo menos aí nos dias da visita do presidente angolano ao Brasil, a gente já deve ter alguma informação. Então lá para o final do mês a gente deve voltar a falar sobre Angola. Vamos tentar entender melhor como é que pode funcionar essa parceria, que pelo jeito tem muita gente interessada, Daiane, porque não iriam aí aproximadamente uma comissão aí com 30 pessoas do agronegócio para lá, se de fato não fosse algo que pode se tornar concreto. Eu acho que vem coisa boa por aí. Mudando de assunto, Daiane, vamos falar sobre o milho chinês, já que a China tem investido no milho transgênico para reduzir as importações do cereal. E a gente sabe, e já falamos, e já estamos cansados de falar por aqui, que a China é uma boa negociadora. Ela está aí no mercado há muito mais tempo que boa parte do mundo, e a gente está falando do aumento do milho transgênico por lá, para eles reduzirem as importações de milho, para que eles dependam cada vez menos do mercado interno, do mercado externo. A gente está vendo aí essa guerra tarifária que ainda parece que até está longe de acabar, de Estados Unidos e China, entre Estados Unidos e China, que parece que foi uma alavanca para que a China se posicionasse dessa maneira. Vamos aumentar a nossa produção de milho transgênico e a área plantada, inclusive, para a gente ter noção de números, existe uma expectativa de que nos próximos anos ela cresça entre 3 e 5 vezes a área de milho transgênico plantado por lá. Agora, para que a gente entenda melhor, o que a gente está falando quando a gente está falando de milho transgênico, Daiane? E a gente deve se preocupar, alguém sai perdendo dessa guerra com a China fazendo esse anúncio que vai aumentar a sua produção de milho transgênico? Eles estão agindo de uma maneira que não seja leal? O que você avalia disso tudo? Bem, Jussa, o que eu avalio é que toda a especulação, ela traz um impacto negativo ao mercado, principalmente cambial, né? Então, nós somos afetados, sim, com essa expectativa de aumento de produção lá na China, porque daí, diretamente, a demanda pelo nosso produto diminuiria. E isso é um fator de mercado, né? Com a demanda menor, os preços caem também. A gente sabe que a questão transgênica, o que é um milho transgênico? É um milho que é composto com tecnologia e ele tem alguma alteração, tanto para melhorar a produtividade, tanto para ser resistente a pragas, né? Então, essas transgenias, elas vêm como uma alteração para melhora de produtividade, para resistência. São questões tecnológicas, muitas vezes. E os milhos transgênicos estão sendo utilizados lá como uma forma de aumento de produtividade, porque eles querem ficar cada vez menos dependentes de outros mercados, né? Como você mesmo mencionou. E a gente tem esse impacto negativo nos nossos preços, que inclusive só o fato de sair uma notícia dessa já causa um impacto e uma queda nessa commodity diretamente. Muito bem. A China está promovendo essa transformação na sua política agrícola, ampliando aí, portanto, o cultivo do milho transgênico. Olha só, a área pode subir para 3,3 milhões de hectares só em 2025, que aí representa esse aumento de entre 4 a 5 vezes em relação ao ciclo anterior. Em 2024, os Estados Unidos forneceram 15% das importações chinesas de milho
E nos Estados Unidos, é isso que por isso que a gente entende que essa guerra, ela vem depois, esse anúncio, né, ele vem depois dessa guerra, e eles são muito rápidos, parece, no negócio. Nos Estados Unidos, o plantio segue em uma linha com a média histórica, e as exportações brasileiras do milho em abril tiveram alta de 170% na comparação com o mesmo mês em 2024. Será que isso está relacionado à guerra tarifária ou atraso também, uma mudança do ciclo produtivo, né? O tempo de produção? Professor, o mês de abril ele teve uma alta no milho, o que influenciou muitas vendas, né? Muitos produtores que tinham produtos guardados nesse período aproveitaram a oportunidade de preço para fazer as suas negociações. Então, essa alta foi significativa, então foi uma boa oportunidade. Então, nosso mercado acabou ficando bem aquecido nesse período. Afinal de contas, ninguém estava colhendo, não era um período de safra de milho. Então, é um momento em que realmente o valor do milho fica mais alto. Agora nós também estamos nos aproximando, né, do início da safra do milho. Alguns produtores já podem, por esses dias, iniciar suas colheitas e começa a ter a queda também, né, dos preços, porque o mercado vai ter esses produtos aí à disposição. Essas falas também de diminuição, com certeza afetam. Porém, o que a gente deve pensar? Que o Brasil, ele deve exportar milho para outros lugares. Milho é consumido mundialmente. Olha, a gente também tem a questão do consumo doméstico, que é o que a gente consome no Brasil, tem aumentado também bastante, principalmente por instalação de indústrias nos locais. Então, a gente também não tem que ficar só refém desse tipo de informação e, infelizmente, os preços acabam se baseando muito nisso, né? Mas o que a gente sabe é que essa produção do milho ela vai aumentar, a produção dos Estados Unidos também tende a ser boa, e o que afeta também, né, essas especulações. Então, falando abertamente dos Estados Unidos tende a ter uma produção muito boa sempre, eles plantam e colhem muito bem o milho, eles chegam a colher o dobro do produtor brasileiro numa mesma área. Então, a gente sabe que mesmo em áreas menores, eles colhem muito mais que o Brasil. E a gente tem uma demanda hoje crescente no Brasil, a demanda doméstica. Produtos de milho, eles são muito utilizados. A gente tem a questão do etanol, o DDG, que é levado até rações animais. Então, a gente também tem uma demanda super segura. Só que os preços, como são fatores que não são passíveis de precificação, hoje o governo não tem nem programa de compras desse produto, a gente fica muito refém de especulações, de mercados externos, né? Infelizmente, a gente ainda passa por essas situações de vulnerabilidade na hora de fazer a venda da produção. Então, você vê que sempre os produtores que conseguem guardar de uma safra quase até a outra acabam ganhando muito mais, né? Porque daí eles vendem em preços melhores. E por um lado, Daiane, até se houver, né, uma diminuição da exportação do nosso milho, às vezes pode até representar um empurrão para a indústria. Vamos dar um exemplo do que a gente está falando? Hoje, cada vez mais milho fica no mercado interno porque a gente descobriu, estamos evoluindo uma outra maneira de usar todos esses subprodutos do milho. O DDG, que vem inclusive das indústrias de etanol de milho. Então é disso que eu estou falando. Às vezes a gente não mandar muito para fora, não dá um empurrãozinho para nossa industrialização, porque a gente estava até comentando um pouco, né? A gente compartilhou um artigo que eu fiz a leitura e achei muito interessante, que é o Brasil pode ser colônia econômica, e nós já até entrevistamos, né, alguém que falou sobre o neocolonialismo. A gente acaba produzindo soja e manda para os outros para que eles industrializem e eles evoluam tecnologicamente, economicamente, e a gente continua produzindo.
a matéria-prima inicial. Então a gente não vê um desenvolvimento da indústria. Talvez não seja também uma oportunidade, então, esse empurrãozinho? Será que não é isso que a gente pode ver? Às vezes no começo pode ser até ruim, mas que lá na frente vai ter um resultado bom? Justa, muito perfeito sua colocação. Nós até comentávamos sobre isso num período em que falávamos sobre a reforma tributária. Talvez a reforma tributária ela venha apertar muito o produtor rural e acabe ficando inviabilizado para muitas pessoas. Então, eu acredito que a industrialização vai ser um remédio necessário até a reforma agrária, porque a gente não consegue, não aguenta mais fazer um tipo de produção e de atividade que não tem lucratividade suficiente, né? Então, vamos trazer novos meios de rentabilidade. E a industrialização é um remédio necessário ao nosso país. Porque só vender matéria-prima, você acaba ficando muito refém mesmo dessa questão de precificação, essas outras questões, né, de vendas, principalmente. A gente acaba ficando reféns. Quando você falou do novo colonialismo, a gente vê que a China ela tem trazido, né, essas algemas transparentes ao Brasil. Por que uma algema transparente? Porque elas estão dominando 18% dos nossos portos, porque eles são grande maioria das tradings, né? Então eles colocam o preço, eles quem compram, eles quem vendem, e muitas vezes também adquirindo de forma indireta as terras. Aí você pode me perguntar, mas estrangeiro pode adquirir dessa forma? Eu vou te explicar uma das formas que as trades têm adquirido. Primeiro, elas vendem produto para os agricultores, né? E para isso elas pegam uma garantia hipotecária, por exemplo, né? Ou alguma outra garantia. Esse produtor que não pagou, muitas vezes ele perde a terra e fica no domínio da trade. Quem que é a trade? São os chineses, né? Então a gente tem essa relação, tem visto também muitas empresas que são grupos grandes chineses que estão arrendando áreas, e a gente vê que é uma tendência, né, a China tentar colocar um cabresto no Brasil, porque eles são um povo que tem esse viés de domínio. Então, a gente tem que ficar muito atento, nós enquanto país, né, para que não sejamos colônia novamente. Eu não vou nem mudar de assunto, Leane, eu só vou fazer um intervalo. Eu acho que esse assunto está tão gostoso de ser discutido, está tão interessante, está tão informativo, que a gente vai continuar nele, nesses últimos minutos que nós temos. A gente só vai fazer o último intervalo comercial, a gente continua falando sobre isso e sobre esse desenvolvimento chinês enquanto a gente está aqui trabalhando como colônia. O intervalo é rápido. Você que está conosco, continua. E a Daiane já até me falou aqui no WhatsApp. Ela falou, quero fazer uma pergunta para você. Estou curioso, estou com medo de errar, hein? O intervalo é rápido, a gente volta já. O Agrodebate está de volta, você continua conosco, olha só, a gente continua falando de China, porque esse assunto está interessante, a gente tem que continuar falando sobre ele. Temos só mais uns minutinhos também para a gente finalizar esse assunto. Daiane, pode voltar aqui comigo também, minha amiga? A Daiane me escreveu no Zap aqui, eu tenho uma pergunta para fazer para você. E ela já me cantou a bola, um pouquinho da bola, quer ver, ó? É sobre data comemorativa. E eu acho que a gente passou pela mesma coincidência. Eu acho que eu sei do que você está falando. Antes da gente finalizar, está escrito aqui, ó. Eu escrevi, eu não vou mostrar, mas está escrito, mas eu te digo que está escrito aqui. Eu acho que a minha resposta está aqui, mas vamos deixar para depois. Vamos só finalizar esse assunto, Daiane. Só para quem estava conosco, né, no bloco anterior já sabe do que a gente está falando, a China, a gente produzindo algodão, soja, milho, mandando para a China, enquanto eles desenvolvem, olha só, softwares de gestão, inteligência artificial,
drones agrícolas, a gente importa os drones agrícolas de lá, então eles produzem isso e a gente acaba ficando somente com a produção primária, né? A gente não sobe para outras etapas de industrialização. Então o que a gente está falando é de um avanço que, por mais que seja doloroso, pode ser benéfico para o Brasil, né, Daiane? Já sei exatamente. O que a gente tem visto é praticamente uma guerra silenciosa, né? Em que nós estamos financiando o desenvolvimento de outros países, enquanto nós estamos ficando para trás, né? Essa é a realidade. Qual que é o nosso domínio hoje com relação ao mundo, né? Qual que é a nossa expectativa? Porque hoje o que nós estamos fazendo? Exportando matéria-prima e importando tecnologia, importando automóveis, importando muitas matérias que poderiam ser mais lucrativas para o nosso país, né? Então, a gente acaba financiando o desenvolvimento de outros países. Eu não sei se você lembra, quando a gente estuda em geografia, que os países desenvolvidos, eles vendem produtos industrializados e não matéria-prima. Então, a gente vê que a tendência é ou industrializa ou fica para trás. A gente precisa de mais incentivos governamentais para as indústrias e também investimentos, né? Porque uma industrialização ela não acontece da noite para o dia, é um processo longo, precisa ser planejado e também pensado e investido, porque temos poucas linhas de crédito para esse setor. Você vê que nem é algo que é comentado, nem sites, nem por políticas públicas, a gente não tem visto incentivos, né? Então, precisamos olhar um pouco para fora da caixa e pensar em algo que vai ser necessário para o nosso desenvolvimento. E parece que isso tudo foi desencadeado depois dessa nova era Trump. Parece que ele deu um chacoalhão no planeta Terra mesmo, que fez com que muita coisa mudasse, ou pelo menos o início de novas discussões fosse desencadeado. Então, o que a gente pode estar vendo é o início de uma nova era brasileira, de um início pelo menos de um incentivo à industrialização, até porque também a gente está vendo e descobrindo o nosso potencial com o desenvolvimento dessas indústrias e etc. Então estamos torcendo para esse desenvolvimento. Daiane, seguimos com assuntos que nós tínhamos para comentar hoje. A gente segura eles aí pendurados ainda, vamos segurando. Estou curioso. Será que eu estou com a resposta da tua pergunta por aqui? Nosso programa está acabando, vamos usar esses últimos minutos para isso. Daiane me mandou assim, ó. Posso fazer uma pergunta para você depois? Aí eu pensei, né? Será que ela está falando? Enfim, no programa sim. É sobre uma data comemorativa. Manda a bomba, Daiane. Vou ficar com o chat GPT aberto aqui. Não vale. E eu até acho que você já olhou porque que eu fui mandar essa pergunta. Podia ter te pegado de surpresa. Eu juro que eu vou ser sincero com você. Se for, isso aqui, ó, tá escrito desde antes do programa começar, eu já tinha escrevido isso aqui, ó. Vamos lá, faça a bomba. Joga a bomba. Vamos lá. Hoje é comemorado. Você sabe... Não é isso? Hoje não, eu tenho a data de amanhã. Não, é hoje. Hoje é comemorado o aniversário. Não vou falar do que, mas senão vai ficar muito óbvio. Mas eu queria saber se você sabe do que é dia hoje. Qual que é a comemoração que é feita hoje? Nossa, eu vi alguma coisa, dia 9... Não, eu vi ontem. Sabe o que eu vi ontem? Sabe do que... Não, olha eu tentando me desviar porque eu não sei a resposta. Ontem era dia, você sabe do que era dia ontem? Não. Dia do burro. Do animalzinho do burro. Eu fui pesquisar, enfim. Mas hoje eu não sei. Eu olhei no calendário das datas comemorativas, mas não tinha, acho que nada relacionado ao agronegócio no calendário que eu vi aqui. E a comemoração tem tudo a ver com o agronegócio. Afinal de contas, hoje se comemora
o ano de 277, aniversário do Mato Grosso, né? 277 anos do estado de Mato Grosso. Porém, a comemoração só é feita há 20 anos aproximadamente. Ela começou em 2003, então há 22 anos que foi instituída essa data, mas como comemorativa, né? Mas ela já está aí em quase 300 anos. Olha só, nosso estado fazendo aniversário, Jossan. E o estado mais importante do agronegócio brasileiro é o estado de Mato Grosso, né? O maior, pelo menos, o mais produtivo. Muito bem, eu sabia do aniversário de Mato Grosso, mas eu não liguei uma coisa a outra. Mas é isso mesmo, Mato Grosso comemorando 277 anos e esses últimos anos tem representado muito. E caso o nosso telespectador que está conosco até agora não saiba, eu já trouxe dados também, ou às vezes você já acessou, já viu por aí, Mato Grosso é o estado mais promissor do Brasil, porque nos próximos anos, os próximos 40 anos, é o estado que vai mais desenvolver nesses próximos 40 anos, né? É um estado que ele está em plena colonização ainda, né, Daiane? Então tem oportunidade para muita gente que vai gerar um êxodo, gente saindo dos seus estados, chegando em Mato Grosso, porque o estado é próspero, hein? Estado é próspero, tem gente boa, tem oportunidades de negócio. Então, quem tiver interesse pode vir, que lugar tem, né, Jossan? Isso aí, lugar tem. Daiane, amanhã não sei se não dá para ver na minha letra. Não. Dia de campo. Campo. Amanhã é dia do campo. Amanhã é dia do campo. Então, os nossos produtores do campo, aí, ó, amanhã é dia do campo. Parabéns, né, a todos pela resiliência e por tudo. Então, já vamos deixando nossos parabéns adiantado aí por todos os campeiros. Ontem eu acho que eu usei esse termo, né, os campeiros aí. Uhum. Então, amanhã é dia do campo. Então, parabéns aí de antemão, né, a todos os campeiros, porque é uma missão. Eu acho que é muito mais do que uma profissão, uma missão de vida e de cuidado com o próximo. Parabéns aí pelo seu dia e por toda a resiliência, como você já usou o termo, mas muito bem colocado. Daiane, obrigado por hoje, bom final de semana, semana que vem tem mais Agrodebate. Obrigada, Jossan, obrigada a você, telespectador, e um beijo duplo para Lavínia e para o Pietro. Fiquem com Deus, vocês também. Bom final de semana. A vocês, amigos, telespectadores, obrigado pela sua companhia também. O Agrodebate termina aqui. Bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau!